Bom, boa tarde. Muito legal essa iniciativa, né? Que às vezes fica um pouco abandonado o trabalho, então é bom este circular mesmo, né? Eu ainda estou me adaptando com esse programa, então eu pensei em compartilhar uma tela com vocês. Eu não sei se vocês estão vendo, se dá para ver assim, se está legal assim, dá para ver a apresentação? Sim? Uhum. Se eu colocar, deixa eu ver aqui o modo de... Bom, meu trabalho foi desenvolvido, eu defendi ele em 2018 e acho que posso começar, tá tudo bem? Pode Sim. ser, né? É uma preocupação que eu tinha sobre a questão, na época eu até chamava um pouco mais precarização, ou então dos professores substitutos, temporários, né? No fim eu acabei denominando como professor temporário mesmo, né? E para abordar ele, eu tinha dúvidas ainda com os aspectos teórico-metodológicos, então faria uma biografia de um professor da rede estadual, depois passei para a municipal. E aí, pensando e lendo a biografia da área, eu senti, né, a necessidade, tinha uma ausência de quantificar quem eram esses professores, qual o tamanho desse tanto de temporários que existe no Brasil, se tem diferenças assim por estados, porque eu vi um pouco uma discussão entre governos, né? Tal governo tem uma, uma prática neoliberal, então aí surgem os temporários em tal estado ou no país. Então essa discussão ela ocorria bastante, né? Basicamente organizei, no fim das contas, meu texto em 3 capítulos, né? O primeiro é falar um pouco da forma fragmentada que aparece a categoria docente ou não aparece, né? E a crítica, então, das formas contratuais que são realizadas pelos professores no Brasil. Principalmente eu trabalhei com a educação básica, né? O segundo capítulo trata um pouco mais da questão do professor temporário no Brasil. Então, trago um pouco mais os dados gerais por estado e essas diferenciações, gênero, raça, sexo, para ver também a forma, o local de trabalho, para ver se tem algumas diferenciações, né? E o terceiro, mais a análise das noções que são utilizadas para analisar o professor temporário pelos acadêmicos, né, do campo. Eu centrei mais nas teses e dissertações produzidas, né? Mas também coloquei alguns autores ali na discussão que são mais ou menos os que eu considerei mais importantes da área. Um ou outro eu acabei não discutindo, mas a ideia geral deles está inclusa naqueles que eu elenquei ali, eu acho. Bom, o objetivo geral era compreender mesmo essa situação de um professor temporário da Educação Física na rede municipal de ensino de Florianópolis no período de 2011 e 2017. Aqui eu coloco um professor porque no início eu estava com uma perspectiva mais de fazer um estudo biográfico, com uma abordagem sartreana, né? E aos poucos eu fui vendo que até tinha coisas que escapavam, né? Essa questão de como vai se definindo, vai se transmutando, vai se alterando o objeto no decorrer da pesquisa, né? No fim, acabei fazendo mais uma análise geral e também alimentou um pouco algumas questões trazidas pela entrevista com o professor, né, que foi biografado, né? Eu tive que fazer algumas escolhas metodológicas, isso ocorre sempre nas pesquisas, mas em relação, por exemplo, aos dados que eu trabalhei, eu preferi entrar nos microdados do censo escolar do INEP, que eles têm essa informação da forma de contratação dos professores da rede pública no INEP, a partir de 2011, que eles começam a coletar isso. Até então, as pesquisas que eram realizadas sobre o número de professores temporários ou utilizavam a PNAD do IBGE, né, que é uma pesquisa amostral de domicílios, e agora tem começado a surgir a raiz, que é do Ministério do Trabalho, mas que eles também começaram a divulgar os dados ali, os microdados, né, para você poder rodar ali a partir mais ou menos de 2011, 2010, mais ou menos no mesmo período, né? Analisei ali 3 teses e 20 dissertações que encontrei sobre professores temporários em redes estaduais, né, de 2000 a 2017, e entrevistei um professor temporário de educação física da rede municipal de Florianópolis.
A gente fez umas 2, 3 entrevistas. Bom, eu não sei se eu, sem querer, deixa eu ver, deixei de transferir ali a tela. Ops, desculpe. Bom, continuando aqui, acho que saiu ali sem querer. Bom, em relação aos microdados do INEP, aparentemente a estatística é uma ciência fria, né? Mas a gente vai vendo quando a gente começa a aprofundar que não, que a simples escolha de quem vão ser considerados professores já é uma polêmica gigantesca no campo, né? Eu lembro quando a gente estava produzindo isso, esse texto, a primeira apresentação a gente fez na Rede Estrado, que é um grande encontro sobre o trabalho docente no Brasil, e recebemos diversas críticas por utilizar essa forma metodológica de considerar professor todos aqueles que ensinam na educação básica e são contabilizados na conta do Fundeb, né? Que é o fundo que direciona quanto dinheiro vai para cada município de acordo com o número de alunos. Por quê? Porque no censo escolar, eles têm 6 categorias do banco de dados de docente, né? Então, tem o docente, que é aquele que é o regente da turma, o auxiliar, o assistente educacional, o professor monitor de atividade complementar, que é o professor do Mais Educação, e esses professores de contraturno, ensino médio inovador, né? O auxiliar, assistente educacional, é o auxiliar da educação infantil. Aqui em Santa Catarina tem redes que eles chegam a chamar eles de auxiliar de serviços gerais, né? Mas é o professor que fica com as crianças na sala. É o tradutor e intérprete de Libras, o docente titular, que surgiu depois, né, como coordenador de tutoria de módulo disciplina EAD, que é aquele professor do EJA, EAD, principalmente, que tinha naquele período, e agora o EAD agora é a onda do momento, né, e o tutor auxiliar de módulo disciplina EAD. Há um movimento, né, que acho que vou passar aqui. Bom, ou volto? Não. Tem uma questão que, primeiro, para trazer um pouco do contexto, que tem algumas modificações que estão ocorrendo no campo educacional. Me parece que um tanto quanto silenciosas, a gente consegue enxergar alguns problemas, mas a questão da transição demográfica é uma questão muito séria e que ela é tratada com muito cuidado em todos os documentos dos grandes organismos multilaterais, Banco Mundial, BID, UNESCO. Eles levam muito a sério essa questão, que é o quê? Tem reduzido o número de crianças no Brasil. Então, esse processo que se deu no continente europeu há algum tempo atrás, e foi um pouco mais gradativo, aqui tem sido uma queda rápida, né? De 2000 para 2010, reduziu mais ou menos 5 milhões do número de crianças de 0 a 15 anos. Isso significa que vai ter alterações na forma de lidar com a educação. Só que aí tem um outro problema da realidade educacional brasileira. A gente não universalizou nem a educação infantil, nem o ensino médio e tampouco o ensino fundamental. Embora o ensino fundamental esteja muito próximo de ser universalizado, ainda tem um monte de criança fora da escola. Essa questão da transição demográfica leva também a que alguns locais não expandam suas redes ou comecem o fechamento de escolas antes mesmo de ser suprido a universalização do acesso ao ensino. Então, uma questão bem complicada, tanto é que mesmo com a redução do número de alunos, você pega ali os dados do ensino médio, se mantém há mais de uma década o número de percentual de alunos que frequentam o ensino médio. 75% mais ou menos até conseguem chegar, o resto não entra, não chega no ensino médio. Né? A gente tem, historicamente, 25% da parcela dos jovens não vão alcançar o ensino médio, vão estar no ensino fundamental, e agora retornando à escola por via do ensino de jovens e adultos. Né? Temos o fechamento de escolas rurais, que foi muito brutal na última década, né? Mais de 1.000 escolas fechadas. Esse levantamento foi feito pelo CNTE e também o MST vem denunciando há muito tempo. Né? As políticas de correção de fluxo, que é aquela política de não mais reprovar os alunos, que foi tomada ali na década de 90, depois do encontro de Jomtien, na Tailândia, né, o Todos pela Educação, na época, né,
foi traçada a meta da educação para o milênio e tal, essas metas foram sendo traçadas, entre elas era que os países não desenvolvidos, né, ou em desenvolvimento emergentes, não deveriam mais reprovar seus alunos, pois isso geraria um custo adicional para a manutenção das políticas educacionais, né. Isso fez com que reduzisse também o número de alunos, porque daí vai passando, logo terminou o ensino fundamental, vai embora, né. E um processo também de mercantilização da educação. Então, o Salvador ele fez um trabalho em conjunto com outros pesquisadores para a CNTE, e eles viram que ali, em um período curto, 2009 a 2013, havia reduzido mais ou menos 3 milhões de matrículas na rede pública e aumentado 1,5 milhão, mais ou menos, na rede privada, na educação básica. Então, principalmente nas redes estaduais, que é onde estava ocorrendo um fechamento grande de escolas, né? Mas esse movimento ele vinha se dando. Então, quatro esferas atuando junto, né? E qual que é o cenário, como que isso se apresenta para os professores, né? Ou na relação contratual dos professores, porque tem implicação. Se você sabe que vai reduzir o número de alunos, como que você vai lidar com esse grupo de professores, né? Também tem uma outra questão, que a questão dos problemas salariais dos professores afetam tanto os temporários quanto os efetivos, né? O piso nacional não foi cumprido até hoje, nem pelos municípios, nem pelos estados, né, da federação. Embora tenha um problema maior entre os temporários, porque, em média, eles recebem 40% a menos do que os efetivos. Mais ou menos essa conta no Paraná, em Goiás, que foram feitos levantamentos, no Paraná, usando bastante da Raiz, alguns o portal da Transparência, né, em Goiás, em média, por não ter plano de carreira, 40% a menos, né, dos rendimentos. E aí eu trago aqui o gráfico que a gente desenvolveu. Em 2017, 57% dos professores do Brasil eram concursados efetivos e estáveis, sendo que há diferenças entre concursado, efetivo e estável. Por exemplo, uma das diferenças, essa forma de tabulação de dados foi criada logo depois da alteração no estado de São Paulo, que era a gestão do Paulo Renato, do PSDB, que eles fizeram uma alteração, eles passaram os temporários de lá para estáveis. O estável em São Paulo não é mesmo que o efetivo concursado, porque embora ele não seja demitido todo ano, ele não tem garantido uma carga cheia. Ele tem garantido algumas horas de aula e todo ano ele luta para conseguir mais horas de aula. Depois da escolha dele, tem a escolha dos temporários. Então, ele criou meio que um degrau de que não precisa todo ano fazer o processo seletivo, mas todo ano tem escolha de vagas para ver qual vai ser o salário de acordo com as cargas horárias que eles pegarem. Esses são os estáveis de São Paulo. Também é um dos motivos de São Paulo aparecer com números tão baixos de temporários, embora tenha reduzido mesmo nos últimos anos. Tem grande parte de contrato temporário, que é 27%, pouquíssimo de terceirizado, e o fato de ter pouco terceirizado não é só de ter pouco professor como contratado como terceirizado, mas também como que você coleta e direciona o que é terceirizado. As organizações sociais, por exemplo, não são consideradas terceirização, mas parceria. Então, é difícil também colocar. Agora eu vi que pela Raiz, né, os dados do Ministério do Trabalho, dá para chegar ao número de professores contratados, por exemplo, por OCIPs, OS, mas esse é um trabalho futuro, né? E 14% que são os voluntários. O voluntário é o que eu vou tratar ali no primeiro capítulo do texto. Essa categoria de voluntário ela não é coletada pelo INEP. Não existe essa possibilidade de inserir, eu sou professor, qual a forma de contratação? Voluntário. Então, há um não preenchimento disso. Muito embora diversos programas do governo federal atuam com professores voluntários, né? Então, eu fiz o levantamento ali, o voluntário, as formas como ele está sendo denominado nos programas governamentais, todos os termos utilizados, eles visam escapar da classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, para não gerar de forma alguma algum vínculo empregatício trabalhista, né, que gere processos, né. Então, na época que Fernando Haddad esteve à frente do Ministério da Educação, foram criados alguns termos. Não é novo o voluntário no Brasil. No período do FHC tinha também um amigo da escola, né, mas não de uma forma institucionalizada, com remuneração e um projeto carro-chefe do governo. Então, tem umas diferenças, né? Ganhou uma outra
teve um salto de qualidade aí, né? Ou de piora. Mas, bom, o Haddad, ele criou os tutores, monitores, oficineiro, que é um termo largamente utilizado na educação, para uma desvinculação da tarefa de docência, né? Então, não é docência, é uma oficina, né? Como algo rápido, raso, né? Outros atores também eles denominam, ou seja, no papel da definição da política eles colocam outros atores, né? Para o nome do professor. O profissional monitor de atividade complementar. Na época do Temer, o Mendonça Filho, como ministro, ele chegou a colocar uns novos nomes, que é mediadores da aprendizagem e facilitadores. O mediador de aprendizagem é aquele que trabalha com matemática e português, e o facilitador é aquele que trabalha com todos os outros conteúdos. Então, umas diferenciações. E salarial também, porque o voluntário ele recebe por turma que ele ministra. Então, o mediador de aprendizagem recebe mais que o facilitador nessa nova modalidade. Então, eles criam uma diferenciação. Até então, só tinha diferenciação de rendimento entre a zona rural e urbana. Na rural recebia um pouco mais, porque tinha maior deslocamento. Né? E a Maria Helena Guimarães de Castro, ela criou, uma pequena passagem que ela teve como interina no Ministério da Educação, o assistente de alfabetização, que é o Mais Alfabetização. Então, aqui do Haddad, a gente tem o programa Mais Educação, Mendonça Filho, o novo Mais Educação, e a Maria Helena Guimarães de Castro, assistentes de alfabetização, que é o Mais Alfabetização. Né? Todos eles, incluso o ensino médio inovador, eles utilizam a mesma estrutura de funcionamento. Então, a contratação é pela Lei do Voluntariado de 98, depois do mês de aula dado, o professor ele não recebe do Estado de uma forma direta, o MEC repassa o dinheiro para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que vai repassar depois para as associações de pais e professores das escolas, que eles chamam de unidades executoras, e a unidade executora, que quem assina é o presidente da PT e o tesoureiro, vai repassar para esse professor, mediante o professor assinar um contrato, todo mês ele assina, de que aquele dinheiro que ele está recebendo é para alimentação e transporte e que aquilo não gera vínculo trabalhista no presente ou no futuro. Depois, a Associação de Pais e Professores tem que prestar contas para a FNDE. Desse dinheiro se tem assinatura desse professor. É bem burocrático o processo. Em geral, as prefeituras pagavam contadores para fazer esse processo para todas as APPs. Nos últimos anos, com o corte de gastos do governo em todas as esferas, cortaram os contadores, então as APPs estão se virando nos 30 para lidar com esses programas. Esse é um dos problemas da educação, né? A questão do temporário, ela também tem uma outra face, né? Que é a dificuldade de você centralizar. Por exemplo, na Bahia, o professor temporário, ele não é chamado de temporário, é chamado de PST ou REDA, que são dois termos, né? Em Goiás, é professor contrato. Em Alagoas, eles chamam o temporário de professor monitor ou monitor, que não é o mesmo monitor de Mais Educação. No Espírito Santo, é designação temporária. No Paraná, é processo seletivo simplificado. Mas em Curitiba, no município de Curitiba, isso aí são redes estaduais, eles chamam regime integral de trabalho. Em São Paulo tem uma sopa de letrinhas, tem um monte de categoria para designar o temporário, né? A mais falada ultimamente tem sido a eventual, que ela é da década de 90, do início da década de 90, que é o professor que não tem nenhum contrato com a rede e ele fica na escola. Se algum professor não chegar para dar aula, ele entra e assume a turma, não interessa de qual série, de qual disciplina. E aqui em Santa Catarina, também em São Paulo e outros estados, é utilizado admitido em caráter temporário, que é um termo que ele vem mais ou menos do que a brecha que a Constituição de 88 fez da contratação em caráter emergencial, temporário. Né? Mas, assim, não há uma padronização nacional na forma de designar o temporário. Tampouco na forma de inserir ele nos dados do censo, mas embora ele seja o mais próximo. Né? E também um problema da discussão, porque muitas vezes, por exemplo, você acadêmico vai pegar um texto, professor monitor, ele deve estar falando do professor de Mais Educação. Não, ele está falando do mesmo que é o ACT aqui em Santa Catarina. E as formas de contrato, de pagamento, de processo seletivo são diferentes também. Tem algumas coisas que unificam, né?
Uma delas é que aqui é o gráfico geral dos professores, né, da rede pública. De 2011 para 2017, a gente vê que teve uma queda ali principalmente nos últimos anos, do efetivo estável. Os documentos do Banco Mundial, eles vêm traçando já que com o envelhecimento dos professores efetivos, haverá uma substituição por um novo modelo. Eu tenho dúvida se é um novo modelo ou se há um aprofundamento desse modelo, né? Dos voluntários, em 2017, tinha quase 300 mil de professores atuando nessa função de voluntários, né? E os demais de temporários. Juntando os temporários com o que eles designam os voluntários, né? A gente chega próximo de 42% dos professores do Brasil. E aí tem as diferenciações. Por quê? Se você analisa, por exemplo, por faixa etária, é visível que os voluntários eles se concentram principalmente na faixa etária até 25 anos e de 26 a 30. Nas outras faixas etárias, a maior parte é efetiva, estável, né? Então, há uma diferenciação que pode ser explicada, vem sendo explicada tanto pela o professor que está há muitos anos na rede, então uma hora ele passa no concurso, quanto alguns que falam que teve momentos de realização em massa de concursos públicos para professor, que datam do início da década de 90, que foi quando, na Constituição de 88, se instituiu que precisaria de provas de títulos para entrada no serviço público. Essas duas matrizes de análise, né? E aqui seriam um pouco para ver os voluntários, né, com as turmas de atendimento. Em 2016, teve uma eles alteraram as formas do Mais Educação para novo Mais Educação e não repassaram a verba por um período. Então teve uma queda nas turmas atendidas, né, dos voluntários, e como cada professor atende umas 3, 4, 5 turmas, uma queda um pouco menor dos professores, né, voluntários nesse período. Há uma outra discussão no campo, da qual eu discordo, de que só podem ser considerados professores aqueles profissionais da educação, e como profissional, aquele que tem o conhecimento instituído na forma de um diploma de ensino superior. A gente rodou análise para ver se os temporários teriam alguma relação com isso. E não, né? A gente tem 40% em superior completo, 7% tem o magistério, que é o mínimo elencado pela LDB para se exercer a docência no Brasil. 21% deles têm especialização, alguns têm doutorado, mestrado, e uma pequena, ínfima parte tem fundamental incompleto, que é inconcebível no Brasil a gente ainda ter isso, e 1% ali fundamental completo e 27% ensino médio. Bom, feito isso, por que eu falo dessa questão, né? Só para alguns pesquisadores consideram que os voluntários não são professores porque eles não têm formação, muito embora eles não realizem uma pesquisa para ver qual é a formação dos professores voluntários. Quando a Unicef, em 2003, lançou um documento falando que, para reduzir o valor que se gasta com professores, uma estratégia seria convencer os sindicatos de que fariam, então, transformações transitórias com formas de paraprofissionais atuando na educação, para reduzir o salário. Bom, o Banco Mundial também vinha falando isso, eles iam colocando no sentido de que você tirar o status profissional daquele grupo poderia fazer com que você desse um salário menor. Então, criar diferenciações entre a categoria docente, entre aqueles que são professores com salários contratados e aqueles que são paraprofissionais ou para-teachers, que o Banco Mundial denomina, né? A Unicef era para profissionais e o Banco Mundial para professores. Você poderia, fazendo essa diferenciação, reduzir o salário em condições que o salário já era muito baixo. Isso foi instituído no Brasil, mas o próprio documento que divulga isso, da Unicef, ele já dá a letra. Naqueles países em que houver um número de professores qualificados superior à demanda necessária, ou seja, a oferta de professores com graduação for superior à demanda de professores com graduação, você pode abaixar o valor da força de trabalho sem dizer que é para professor, só bota de voluntário, né? Pode ser, foi o que aconteceu, por exemplo, nos programas de voluntariado. O novo Mais Educação, ele já começa o ensaio de uma mudança, e o Mais Alfabetização agora ele já impõe que, de preferência, a professora seja formada
em letras ou pedagogia e, se puder, com uma especialização para ser voluntário e ganhar lá R$ 100 por turno. Então, vem ocorrendo essas modificações muito próximas do que a Unicef anunciou lá em 2003. A estratégia deu certo deles, né? Que ruim para a gente, né? A maior parte da literatura fala que esse é um problema, mas como é temporário, tudo bem, porque daqui a pouco a gente vai conseguir fazer uma educação integral com professores, de fato, com salários e efetivos. Embora isso não seja, na minha leitura, uma coisa ocasional, mas uma estratégia política de planejamento de longo prazo. Em Florianópolis, aqui são os professores da educação física, né? A gente fez uma análise ali, porque no fim também entrevistei um professor da rede, né? A gente viu que na educação física o número de temporários é maior do que no geral. O nosso entrevistado, ele tinha trabalhado na época 2 anos na rede municipal, 1 ano em 2 escolas, 2 creches, e o outro ano numa escola de educação de ensino fundamental. E no ano de 2017, ele adoeceu 19 vezes trabalhando na rede municipal. 18 delas ele pegou atestado. Isso é comum na rede, o professor temporário pegar lotação em 2 escolas. Então, no caso da creche, o intervalo ali de almoço, né, de 1 hora é o horário do deslocamento, então o professor não consegue comer, né? Então, isso é muito complicado, era muito comum, depois outro ano eu trabalhando, as professoras chegando de outra creche, comendo uma coxinha e já entrando na sala de aula e vamos para o próximo turno, né? É uma organização quase como fábrica, né? Só que pouco estruturado, né, nessa realização, né? Na rede municipal, naquela época eu fiz um mapeamento, em 2018 tinha 146 vagas para temporários, para os professores escolherem no início de ano, né? E 96 delas eram ditas como classes vagas. A classe vaga, pela lei de Florianópolis, é aquela que ainda não teve tempo de realizar um concurso, né? Então, só que eu fui analisando ano a ano, as classes vagas se repetem, continuam. Então, assim, não é que não deu tempo, é porque teve uma opção política também pela não realização. A maior parte delas eram vagas quebradas, né, de, por exemplo, 10 horas, que no município só se contrata a partir de 20 horas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas cresceram de uma forma abrupta, né? Em 2019, 2020, agora esse ano, tinha mais de 200 vagas, né, na rede municipal. A maior parte classe vaga também. Então, isso só na educação física, né? E aí ele contou um caso do outro ano que ele estava trabalhando, ele escolheu uma vaga, chegou na escola, e quando ele chegou na escola que ele tinha escolhido, eles falaram, não, mas aqui já tem professor. Ele falou, como assim? Eu escolhi essa vaga. Era um problema burocrático da Secretaria Municipal de Educação. Em vez deles resolverem esse problema, eles cortaram a portaria dele sem avisar ele, ele ficou sem salário no fim do mês. Então, parecia uma coisa inusitada, mas eu descobri que outra professora da rede tinha passado pelo mesmo caso no mesmo ano, e no município de Blumenau, vi que em 2019 eles refizeram o processo seletivo na hora de escolha de vagas, porque também tinham colocado vagas que não existiam. Então, como a mudança ela é muito grande e é feito pouco caso mesmo dos professores temporários, é muito comum esses erros burocráticos que ferem a organização da vida do ser humano, porque vive numa instabilidade mesmo depois de escolher a vaga, né? Que ele conseguiu por um processo seletivo e tudo mais, né? Ele conta também que a mãe dele trabalhava como temporária também. Então, atravessa gerações, né? Por esse relato desse professor, eu cheguei numa lei de Santa Catarina que até mais ou menos 98, até 88, 89, foi a mim que alterou ela. Se você trabalhasse 5 anos seguidos, ou entre 10 anos trabalhasse intervalado 5 anos na mesma rede de ensino como temporário, automaticamente você ganhava estabilidade e virava efetivo daquela rede. Então, a mãe dele estava quase completando esse período, ela engravidou dele, ficou afastada, quando ela voltou, passou o tempo da lei, ela não conseguiu se efetivar. Foi um casuísmo aí da realidade, mas que passou ali nesse momento. Sobre isso também, uma questão interessante de falar, a Denise Miguel, uma professora, foi orientada pela Marli Auras, ela fez um trabalho que defendeu em 96 uma dissertação sobre os professores temporários de Santa Catarina,
E lá ela já demonstra que de 80 até 90, 85 até 95, o percentual de professores temporários do Estado não baixou de 50%. Agora a gente está num percentual um pouco maior. Isso coloca em xeque algumas teses de que, com o advento do neoliberalismo, surgiu o trabalho temporário na docência no Brasil, o que me parece ser equivocado, porque as formas de contratação do trabalhador no Brasil, em geral, são muito instáveis. Incluso os direitos trabalhistas não chegaram ainda para grande parte da classe trabalhadora. Na educação não é diferente, né? Então, a gente mantém altos índices de professores temporários, né? Mas, bom, em geral, a academia tem utilizado algumas noções, alguns conceitos, alguns termos para analisar esse processo do professor temporário e as modificações. Alguns deles surgem principalmente pós-2000. Por exemplo, precarização ganha muita força no pós-2000. Tem uma força que vem mais da literatura, da sociologia, me parece inglesa e francesa, né? Esse termo de precarização, né? O trabalho precário. A profissionalização vem mais do Enguita e de alguns autores no Brasil, que a profissionalização e a proletarização são sempre tratadas juntas, né? Ou quase sempre. Uma apresentação do Todos pela Educação no Congresso, no ano passado, apresentando a base de regulação do trabalho docente, a apresentadora ela fala o seguinte, uma chilena, tem que parar com esse termo de trabalhador da educação. O professor não é trabalhador da educação, ele é profissional da educação. Então, a tese de que a profissionalização traria melhores salários para o professor, ela advoga de que se os professores tiverem boa formação, eles vão receber melhores salários, porque conformarão uma categoria profissional consolidada, tal qual os profissionais liberais do direito, da medicina, pela proteção ao saber, né? E o contrário disso seria a proletarização, que na visão desses autores, em geral, é tratado como o professor se aproximando da classe operária. Mas a relação que eles tecem com a classe operária não é a produção de mais valor. Quando eles tratam que o professor está se proletarizando, eles estão colocando a questão nos termos do controle sobre o seu trabalho. O controle sobre o seu tempo de trabalho, o conteúdo que você vai ensinar e a forma como você vai ensinar. Então, como se fosse uma padronização do processo em que o professor não pudesse mais ter voz porque deixa de ser profissional e passa a ser proletário. Sobre esses dois termos, o Paulo Tumolo e Fontana fizeram um texto muito interessante que é um balanço da literatura da educação em 90 e 2000, e aí eles vão colocando, proletário é aquele que é extraído mais-valia. Então, a relação, incluso esses autores em geral, vão colocar que no ensino superior o professor tem melhores salários e na educação básica está mais próximo da proletarização, quando a maior parte dos professores da educação básica são contratados pela iniciativa pública, com contratos ali como efetivo temporário, e no ensino superior a maior parte está no ensino superior privado, com fins lucrativos. Então, ele já faz essa diferenciação que se vamos tratar nesses termos, então seriam proletários mais do ensino superior do que da educação básica. Uma outra ilusão que também há na área é que na rede privada seriam melhor remunerados os professores, quando as pesquisas foram realizadas mostram que chegam a receber até 1.500 a menos em média do que os professores da rede pública. Então, uma falácia, né, dizer que na rede privada receberiam melhores salários, né? O termo da precarização, em geral, ele vem ligado à questão das pioras nas condições de vida da classe trabalhadora, muitas vezes associado também à crise estrutural. O Mesários tem um texto também sobre trabalho precário. Em algumas línguas é tratado todo aquele trabalho que não tem um vínculo contratual fixo, né? Com salário e tal. E isso até tem a discussão dos franceses de salariado, a fim do salariado. Então, todas as categorias vão virar precárias, né? Que é a forma de contrato, principalmente pela forma de contrato, mas não só, também o controle sobre os processos de trabalho, né? A privatização, alguns autores colocam que o professor ser temporário é uma forma de privatização. Outros autores vão tratar que poderia ser uma forma de terceirização.
A terceirização eles estão tratando aqui como formas atípicas de contratação no serviço público. Se a forma típica de contratação do serviço público prescinde que sejam feitos concursos e a pessoa tem estabilidade para um processo burocrático, uma análise quase próximo do que o weberianismo traria, né? Então, contratar de uma forma atípica seria uma forma de terceirizar a contratação. E a precariedade objetiva e subjetiva, que vem da sociologia francesa, da Danielle Lignard, que trata que seria a precariedade objetiva. Você ter ou não a questão de um contrato, mais ligada à relação contratual mesmo, objetiva, se você vai ter um salário ou não, se vai estar amanhã ou não contratado, né? Mas não só isso. E a subjetiva, também as questões que atingem não só, pode ser, a precariedade subjetiva poderia atingir também os professores efetivos. Pela questão por exemplo, metas inatingíveis, os chefes que são colocados que não conhecem nada do processo que os subordinados vão realizar, e aí cobram dos subordinados coisas que não têm nenhuma relação com o que ele precisa realizar, e isso torna um sofrimento, traz um sofrimento psicológico, psíquico, social para os trabalhadores, que tem sido uma tendência também dessas formas de profissionalização da gestão, ou gestão escolar, toda essa vertente empresarial que tem sido colocada para a educação. Eu faria alguma análise aqui que talvez precariedade objetiva e subjetiva possa ser colocada nos termos do Exército Industrial de Reserva, daqueles trabalhadores que estão empregados e aqueles que não estão formalmente empregados, ou que estão nas margens e recebem um salário, por exemplo, eventual, voluntário, que pressionam esses que estão empregados, e eles, por essa pressão do desemprego, né, o medo do desemprego, acabam tendo que facilitar, se submeter a algumas outras relações. Né? Talvez possa ser feita alguma associação, né? Mas também não sei. Em Florianópolis, houve ali em 2018 a aprovação da lei das organizações sociais. Foi feita a maior campanha sindical, greve, para a forma de contratação, prioritariamente nas creches, que foram construídas com dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Foi um contrato que a prefeitura assinou na época pelo Rodolfo da Luz, que previa mudança no plano de carreira dos professores. E aí, na lei, dizia que o pagamento da remuneração da equipe contratada pelas organizações sociais com recursos do contrato de gestão não gera vínculo trabalhista com o poder público. Isso adquire maior relevância agora, no momento, por exemplo, de crise de saúde, né, epidemiológica, em que, em Porto Alegre, as organizações sociais pararam de receber os recursos. As conveniadas, em geral, pararam de receber os recursos da prefeitura e os trabalhadores foram todos demitidos. Então, é uma forma muito mais flexível e fácil de você reduzir o custo com essas operações e passar para outras, né? Bom, não vou nem citar aqui, mas há diversas organizações que defendem isso. Na época do projeto, eu fiz um levantamento das locais e das mais gerais no que advogavam, pelo menos as organizações sociais. Né? Tem alguns documentos do Banco Mundial que ele vai dizer que isso seria uma saída para o Brasil. O Pátria Educadora, do Mangabeira Unger, é taxativo, na época, em 2015, de que deveriam ser feitas contratações de professores por organizações sociais para trazer os melhores profissionais do mercado para mudar a forma como funciona a educação. De uma fala muito casada com o documento de 2014 do Banco Mundial, assim, muito próxima, né? E também teve um empresariado local que se posicionou publicamente, a CDL, a CIF, né? Fizeram notas. A Prefeitura de Florianópolis criou um site, na época, o Creche Saúde Já, que era o nome do projeto. E o interessante é que o principal ponto de argumentação da Prefeitura na época era de que, pela lei da responsabilidade fiscal, terceirizar a forma de contratação dos professores traria uma folga financeira à Prefeitura. O problema no ano passado, o entendimento da Controladoria dos Tribunais de Contas da União foi de que todo aquele gasto com terceirizações da contratação de profissionais que vão atuar em hospitais e escolas, com organizações da sociedade civil, OCIPs, vão ser contabilizados para a lei da responsabilidade fiscal. Ou seja, o principal argumento da prefeitura foi que
foi quebrado pelo próprio Estado e o projeto continuou sendo levado a cabo. Então, mostrando a falácia total e restrita, né, dos argumentos, que na verdade era da redução do valor da força de trabalho, né, desse conjunto, dessa categoria profissional de professores aqui no município, né? Então, bom, tem mais algumas questões, mas eu queria abrir também, porque é muito chato ficar escutando tanto tempo, né, ainda mais sentado. Mas para concluir, eu percebi ali que na época da pesquisa também eu fiz o acompanhamento desse período da greve, dos acampamentos que foram feitos em frente à prefeitura, contra a aprovação das organizações sociais, e eu vi que por mais que os interesses fossem muito distintos, a forma como se identificavam as pessoas, havia uma conjugação de forças numa luta comum pelo um sentido da educação, dos projetos de escolarização em Florianópolis e até a própria manutenção da vida daqueles efetivos que estavam com muito medo de como ficaria a aposentadoria deles caso não entrasse, se rompesse a solidariedade, né, nesse ponto, que é a solidariedade dos novos financiarem a aposentadoria dos mais velhos pelos regimes próprios. Porque se os novos entrarão, então, por organizações sociais, eles vão contribuir para o regime próprio da Previdência do INSS e não mais para o regime próprio do município. Então, essas eram questões que eram levantadas, né, no período. E aí eu deixo aqui uma foto do movimento contra as OS. Essa foto foi no sábado, se não me engano, em Confidência Mané, né? Eles chamaram, né, que era um feriado, e aí os vereadores fizeram todas as artimanhas para poder aprovar sem a participação popular, só que eles tiveram que entrar com segurança por caminhos diversos, passando pela contramão, cheio de BOP, polícia, porque eles estavam com muito medo de entrar e sair do prédio, né? Então teve alguns confrontos. Então, mais ou menos isso que eu queria para falar, né? E eu queria abrir agora para o diálogo, para o debate. Obrigado, Arthur, pela apresentação que você fez, foi bem objetivo, e eu vou começar com algumas questões, e aí na medida em que outras pessoas tiverem também questões, vão colocando e a gente vai organizando o debate. Pode ser? Eu queria começar te perguntando quais são as implicações no trabalho concreto do professor, quer dizer, o que significa para o professor que não é efetivo, concretamente, ele está sujeito a esses regimes de trabalho temporários, né, em termos da relação com a família, da relação com a escola, da relação com o planejamento pedagógico, com as crianças, né? Se você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Quais são as consequências? Bom, a primeira delas é a questão de você não ter uma possibilidade de continuidade de um trabalho, né? É mais ou menos aquela questão que é levantada por alguns autores como a forma de organização do exército, do soldado, que ele não pode criar raízes, então ele vai sendo transferido, ou então dos gerentes de banco, que eles vão sendo transferidos para outras cidades para não criar raízes. Os professores, em geral, eles ficam 11 meses na mesma escola, ou 10 meses, os temporários, né? Algumas vezes menos. Então, você pode, por exemplo, conseguir um contrato de 2 meses, de um mês, que pode ser uma licença de um professor, e depois ir para outra escola e para outra rede, né? Então, é muito comum essa mudança entre redes, né? Os temporários não são temporários de uma rede específica. Como eles podem ir mal naquele dia daquele concurso, para garantir a sobrevivência, eles precisam, em geral, a gente encontra os temporários nos processos seletivos da rede estadual, municipal de Florianópolis, São José, Iguaçu, Palhoça. Então, você tem sempre que estar pensando em todas essas possibilidades. E aí, qual o problema? Os processos seletivos se dão no período de fechamento de ano, ali para outubro. E aí tem as questões de planejamento, por exemplo, familiar financeiro do professor, porque, em geral, os temporários, a partir de agosto, outubro, não contraem mais nenhuma dívida. Por exemplo, quero comprar alguma coisa, não vou comprar porque eu não sei se no próximo ano eu vou estar garantido com o emprego. Então, os temporários que estão há mais anos como temporários, já ficaram algum ano sem conseguir emprego, que isso é comum, né?
trabalha 18 anos, um dos anos não conseguiu emprego, ou 2 anos não conseguiu emprego, ou conseguiu uma vaga ruim, que eles chamam, né, meio período. Então, tem essa questão do planejamento financeiro familiar, que ali outubro para frente, não se tem mais aquisição e se para pensar 15 vezes antes de comprar qualquer coisa, é só gasto corrente, aluguel, comida, não pode, nem tênis, nem nada, tudo de maior cuidado, então as compras ficam mais por início do ano. Outra relação é com a questão de você poder, que é muito importante no processo da docência, da educação infantil, não vou nem discutir, né, porque leva um tempo para as crianças se adaptarem à figura daquele ser humano que está ali, adulto, né? Então, choram muito, tem um período que é complicado da inserção daquele profissional naquela unidade, e até conhecer tanto o projeto político-pedagógico da unidade, quanto aquele currículo oculto, aquelas regras que são implícitas, que ele vai, cada lugar tem a sua, né, a forma de organização, elas geram um tempo para você conseguir entender o funcionamento e começar. Normalmente, quando você começa a entender o funcionamento e atuar nele, incluso politicamente, por exemplo, para fazer alguma alteração de forma, de como uma realidade é tratada dentro da unidade, você sai da unidade. Então, tem alguns professores que chegam ao ponto de, não vou nem adaptar, porque assim, eu não sei onde é que eu vou estar no que vem, então, nessa briga eu não vou entrar, por exemplo. Então, deixa passar. Ao mesmo tempo, tem uma organização relatada em São Paulo, uma pesquisa sobre os professores de sociologia temporários, em que os professores efetivos tinham cadeiras com seu nome escrito e o temporário não podia sentar na mesa do lanche. E o eventual não podia sentar nem no sofá. Então, assim, uma hierarquização muito grande que ocasiona, por exemplo, que nos casos da rede municipal de Florianópolis, só pode se candidatar a diretor da unidade escolar aquele que for efetivo. Então, o professor não tem direito político de ser um diretor eleito naquela unidade escolar. Esse é um dos casos. Outra questão é o próprio compra de materiais, porque a compra de materiais normalmente ela é solicitada no final do ano, com a sobrinha que deu da APP, então, ou mandar para a prefeitura. Então, ali no final do ano, o professor pede a compra de materiais. Eu passei por essa situação no passado. Arthur, qual material que você quer? Eu quero esse, esse e esse. Só que não vou comprar para mim, eu vou comprar para o próximo professor que vai vir no outro ano naquela escola. Então, você não consegue escolher o material, porque a compra do material e também do livro didático, por exemplo, que agora não tem mais a participação dos professores, mas antes tinha na escolha do material, ela é feita de um ano para o outro. Se você só vai saber a unidade que você vai trabalhar naquele ano, não tem como você ter escolhido. Então, você é privado do processo de escolha do material pedagógico, da estrutura material que você vai ter que se adaptar, se conformar, e tem algumas outras implicações aí, né? Mas eu acho que essas seriam centrais. E a preocupação dos professores no final do ano, que é enquanto você tem que fechar, por exemplo, as notas dos alunos, você está preocupado em estudar para o processo seletivo. Porque a concorrência ela tem crescido demais, assim, principalmente com os EADs da vida. Porque você tem em Florianópolis, ali em 5, 6 anos, mais do que dobrou o número de candidatos aptos a exercer o cargo de professor temporário. Na educação física, só dando esse exemplo. Na pedagogia, a mesma coisa. Então, você tem um crescimento gigantesco da pressão por emprego, com o fechamento da expansão do ensino superior e também as formas de educação à distância, principalmente na área das licenciaturas, tem fechado um campo de docência no ensino superior desses professores mais qualificados que estão migrando também para a educação básica, em forma de sobrevivência, tentando se efetivar, porque as demissões estão sendo grandes, né, no ensino superior nesse campo. Santa Catarina é a liderança do Brasil no ensino à distância para licenciatura, passa de 70%, chega a quase próximo de 80%, né? Então, tem essas questões aí. Não sei se eu Arthur, respondi. você falou agora sobre a formação dos professores, muitos deles em cursos privados, em EAD, e que vão trabalhar nas redes de educação básica, né, às vezes como uma forma de sobrevivência. Mas uma política ao mesmo tempo que parece que está no discurso das organizações multilaterais e muitas vezes em programas de governo, né,
você tem CAPES, programas do próprio governo federal de maneira direta, mas também dos governos estaduais e municipais, é o de formação continuada dos professores. E como é que fica essa questão de formação continuada no caso dos temporários? Porque o que você mostra é um quadro em que esses professores, eles não são poucos nas redes, né? Eles são muitos. E como que ficam esses programas com esses professores? É uma das questões que apareceu aqui. A forma de organização da formação continuada ela é bem variada nas redes, né? Como cada sistema de ensino no Brasil, que eles chamam, né? Cada município pode constituir seu sistema de ensino e montar a sua forma de organização, desde que não fira as regras da LDB em geral, né? Há uma diversidade na forma de oferta dessa formação continuada. Me parece que a base, a BNCC, ela vem para padronizar um pouco essa formação, e também a possibilidade de escalar, né? Ganhar escala, né? Mas os temporários, em algumas redes não participam da formação, em outras participam, em algumas redes são contratados já depois do período de formação continuada, em outros não, porque tem a formação no início do ano, né? Com todos os professores, então tem rede que tem rede que não tem rede que chama só os efetivos, tem rede que chama os temporários, tem rede que faz distinção, por exemplo, curso para os que estão ingressando na rede, curso de aprofundamento para os que já estão na rede, mas isso formas de organizações próprias das redes. Com a entrada dos grandes grupos na formação, me parece que vai haver algumas alterações em função da BNCC. E como a vinculação da formação ela está muito ligada à evolução na carreira, e para o temporário pouco importa, porque ele não vai evoluir na carreira, ele vai continuar como temporário. Florianópolis é uma exceção que valida no salário do professor temporário seus títulos. Mas isso não é uma regra no Brasil, é uma exceção. Incluso na rede federal, no colégio de aplicação, se você tiver doutorado, você vai ser pago por graduação. Você não vai ser pago pelo seu doutorado. Então, para um professor doutor, vale mais a pena ele dar aula hoje na rede como temporário, na rede municipal, do que na rede federal. Ele vai receber mais. Uma diferença pequena, mas é superior o salário. Não são todas as redes que incorporam. Isso foi por causa de muita luta sindical em Florianópolis. É um movimento muito forte, é um sindicato que tem uma inervação social forte. Então, conseguiram garantir para os temporários os mesmos direitos na titulação, não na progressão por tempo de serviço, mas na titulação para os temporários. Isso faz com que dê uma reduzida até na sanha dos temporários, porque não fica tão abaixo o salário. Então, seria bom para os dois campos, né? Temporário e efetivo. Se puder aproveitar isso para fazer um gancho com... Os professores temporários são organizados sindicalmente? Essa é uma polêmica, porque, assim, nem em todo lugar. Por exemplo, a discussão, virando um pouco, né, mas houve uma discussão esse ano passado, no Congresso do Sindicato de Florianópolis, se os terceirizados seriam adotados pelo sindicato ou não. Aqui em Florianópolis, se tem claro que os temporários são parte do sindicato, compõem o sindicato. Aqui, sim. Em Alagoas, não. Em Alagoas, eles não eram representados pelo sindicato, porque eles não eram professores, eles eram monitores, né? Os temporários. Só que eles compunham mais de 80% da rede, era praticamente, chegava a 90% da rede, sei lá, 87% da rede era de monitores. Então, teve uma greve forte que eles fizeram, e os temporários tiveram corte de salários, efetivos não. E aí deu um racha, não sei os méritos da questão, mas os monitores criaram um sindicato próprio. Primeiro eles fizeram um movimento de que os monitores também é professor, e aí depois eles criaram um sindicato próprio. Então tem lá o sindicato dos professores e o sindicato dos professores monitores. Os dois eram da mesma central sindical. Então, assim, não há divergência política de fundo, mas há uma crise do que pode... O burocratismo sindical chegou ao ponto de não reconhecer em alguns locais que são professores os dois, né?
Essa questão sindical ela é bem complexa. Tem alguns trabalhos, por exemplo, que vão dar soluções que são um pouco descabidas, a meu ver. Por exemplo, deveria ser oferecida uma formação para os temporários para que no concurso eles passem. Que essa seria uma das funções do sindicato. Acho que não é por aí, entendeu? Mas é uma dificuldade na representação sindical, mas não há uma divisão em locais onde o sindicato é forte entre as categorias que são representadas pelo sindicato ou, por exemplo, voz para atuar, né? Muito embora, se eu não me engano, não possam compor também direção sindical. Então, nos direitos políticos, eles são um pouco tolhidos, os temporários, né? Porque estão de passagem. O passageiro permanente ou o permanente passageiro, né? Uhum. Você tinha comentado numa resposta anterior um pouco de como em algumas escolas, às vezes, os professores efetivos, eles têm uma cadeira com o nome deles registrado e os temporários não podem sentar lá, quer dizer, isso aparece dentro da escola, né? E uma questão que colocaram aqui no chat foi de como que você pensa as consequências políticas dessas fragmentações. Inclusive, em São Paulo, você comentou essa diferenciação entre os efetivos e os estáveis, né? E aí, se você puder também complementar se há algum dado da proporção dos professores que são estáveis e dos que são efetivos, né? Essa fragmentação ali dentro daquela categoria. Bom, tem um estudo, se não me engano, uma tese de doutorado lá de São Paulo, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele tratou especificamente dessa questão. Ele levantou o número fez uma série histórica, com o levantamento dos dados do Estado, que são divulgados no portal de transparência, e aí ele vai mostrando essas divisões, né, do estável e do efetivo. Basicamente, os temporários daquele período passam para a linha de estáveis. Então, manteve o número de efetivos, incorporou o que era temporário, virou estável, né? Virou uma categoria secundária. E agora tem aumentado dos temporários. Então, esse processo se reciclou, né? Tem o efetivo, tem o estável, tem o temporário, tem o eventual, tem o outro, tem o outro. Teve um autor que chega, o Quibão Neto, não sei se foi ele exatamente que fez esse levantamento, mas ele chega a denominar a sopa de letrinhas da carreira do professor de São Paulo. Porque não é a mesma carreira, né? Não compõem a mesma carreira, são carreiras distintas, cada letra é uma carreira diferente. Então, eles têm os estáveis que vêm, os que eram contratados como CLT lá atrás, aí já está quase desaparecendo, os efetivos de concurso público, aqueles que eram temporários se transformaram em estáveis, aqueles que são temporários hoje, aqueles que são eventuais. Então, tem diversas fissuras aí nas nomenclaturas de lá, né? O PSDB é craque em criar nomenclatura também. Não são fracos nisso aí, não. E uma... Eu vou ver se eu encontro aqui, mas desculpa, vai. E uma outra questão que o Fernando colocou também o que acontece com esses professores durante esse tempo em que eles não têm contrato. Quer dizer, eles trabalham, eles fazem outras atividades remuneradas, às vezes durante o contrato ou nesses períodos em que eles não conseguem um contrato. Como é que eles sobrevivem como trabalhadores, né? O empreendedorismo na educação, ele come solto, né? Avon, bolo, produtos em geral, né? Organização de festa, recreação, colônia de férias no verão. Então, tem essas formas, assim, que são comuns, não só entre os temporários, né? Também entre os efetivos, para conseguir uma renda um pouco mais satisfatória. Mas os temporários foram adquirindo alguns direitos, né? Embora a maior parte dos temporários não sejam contratados pela CLT, mas podem ser também pela CLT, também eles foram adquirindo nas lutas, por exemplo, recebeu proporcional de férias, recebeu proporcional ao 13º, o que dá e a saída, né? O que dá alguma margem de manobra para conseguir se manter em janeiro e fevereiro com o dinheiro da saída, se conseguir vaga em fevereiro. Mas não é certeza que vai conseguir vaga em fevereiro. Mas conseguindo, sim. Um dos casos mais dramáticos que a gente tem agora é com a Covid,
O governo de Mato Grosso, como perseguição aos professores temporários que entraram em greve no ano passado e pagaram a greve agora em janeiro, ele não renovou o contrato deles. Então, 10 mil professores estão desempregados, sem receber o salário. Então, eles se programaram provavelmente para passar ali em fevereiro, sem salário, mas assim, março chegou, abril chegou e eles não conseguiram o salário. E aí o governador argumenta que, como esses professores entraram em greve, então a aula daquelas escolas começou um pouco mais tarde, quando iria começar as aulas, ele já tinha decretado que estava fechada a escola, então não tem motivo para ele contratar. Esse é o caso de Goiás, né? De Goiás não, de Mato Grosso. Goiânia foi um pouco pior, porque já tinha começado a aula e ele demitiu 3 mil professores. Né? Então, os professores em geral esperam, por exemplo, em Florianópolis, há uma expectativa nas pedagogas de conseguir trabalhar na creche de verão das temporárias, porque daí elas são remuneradas por janeiro. São creches que funcionam para atender filhos de mães trabalhadoras, numa perspectiva um pouco mais assistencialista, né? Mas incorporadas em alguns municípios pela Secretaria de Educação, principalmente em municípios que são de litoral, tem um setor de serviço mais envolvido no turismo, né? É muito comum. Então, alguns trabalham em creche verão, em recreação, outros guardam dinheiro e esperam, mas em geral buscam formas de conseguir algum outro trabalho temporário no verão. É muito comum trabalhar no verão em restaurante, bar, garçom, todos os trabalhos temporários que surgiram. Agora, eu não tenho um levantamento do quanto isso seja, né? De quanto que eles se vinculam a essas atividades, né? Mas é o que a gente percebe pela empiria e pelas relações. Uma questão ainda para o Fernando. Diferente dos professores que têm carteira de trabalho, eles não recebem seguro-desemprego. Porque como a forma de contrato é um contrato, é uma folha, né? Que é publicada uma portaria lá do secretário de Educação, que começa ali em fevereiro, acaba em dezembro, em geral, né? No mês de fevereiro até o mês de dezembro, eles não têm acesso ao seguro-desemprego. Então, o professor não tem direito a seguro-desemprego. O professor que eu entrevistei ali, foi o biografado, ele tinha 31 anos na época, tinha trabalhado desde os 15, 16 que ele trabalha em coisas diversas, né? Desde, sei lá, tudo quanto é tipo de trabalho precário, e na docência, e ele nunca teve a carteira assinada. Então, ele trabalhou na rede estadual por 2 vezes, trabalhou na rede municipal por 2 anos, trabalhou como estagiário na rede federal, sendo que não havia um professor efetivo da área que ele trabalhava atuando lá. Então, assim, um problema aí para o estágio, né? Porque ele trabalhava como bolsista, né? Dando aula, né? Na educação infantil na rede federal e nunca teve... e Agora, nunca teve... Isso. E ele nunca teve carteira assinada. Então, é muito comum os professores passarem por todo esse processo de trabalho, às vezes 20, 25 anos, sem nunca ter carteira assinada, nem um estatuto, né? Assinado lá, que é servidor estatutário. E há uma complicação, porque, por exemplo, a rede municipal chama os temporários de servidores. São servidores públicos. Mas aí tem uma polêmica no âmbito jurídico que servidor, funcionário público e ocupante de função pública seriam coisas diferentes, né? O servidor, aquele estatutário, o funcionário, aquele de uma empresa pública, CLT, e o ocupante de função pública, aquele que ocupa uma função pública, mas que ele não tem uma relação de contrato no que seria instituído como contrato público, com estabilidade e toda a normativa do direito público. Né? Então, teria essas três, embora um funcionário público ou um servidor possam ocupar funções públicas, o simples fato de ocupar essa função pública não torna ele um servidor com direitos. E aproveitando essa questão, Arthur, um pouco para encerrar também, por causa do horário, né? Tem uma última questão sobre como que fica a questão do direito previdenciário desses professores, né? Que é quando eles precisam se afastar por motivo de doença grave, ou então, por exemplo, por licença maternidade, né? A licença maternidade, ela é em geral respeitada, sim.
em geral, é respeitada. Depende da lei do município, do estado, assim, vai depender de toda essa relação, mas, em geral, ela é respeitada. Incluso, há um caso, as creches de verão em alguns municípios, elas funcionam para aquelas professoras temporárias que ficaram grávidas. Então, o município não pode demitir. Então, eles colocam elas para trabalhar no verão até chegar a licença maternidade, como não pode demitir, então tem que fazer ela trabalhar. Não pode dar férias em dezembro das professoras. Então, bota ela trabalhar, porque se ela começou em fevereiro, não completou um ano, trabalha o janeiro inteiro para depois conseguir tirar a licença maternidade. Depois que acaba a licença maternidade, então, logo depois, ela pode ou voltar para a rede, se prestou processo seletivo de novo, ou é demitida, né? Então, tem essa questão. E previdenciário, bom, o professor temporário não tem acesso à previdência dos regimes próprios, né? Ele tem acesso ao regime geral da previdência. Então, tem a contribuição da previdência, então ele tem o desconto do INSS mensalmente na sua folha salarial. Incluso, tem umas regras previdenciárias, que já é como caso resolvido, que o temporário não vai ser contabilizado exatamente os anos de trabalho dele, mas sim o ano letivo. Então, porque senão a cada 12 anos de trabalho dá um ano a menos de contribuição, né? Então, há um entendimento no campo jurídico brasileiro de que contabiliza esse mês não trabalhado como ele é desconsiderado, é considerado o ano inteiro. Isso também é questão de luta sindical aí que teve nessas décadas, mas esse é um caso já bem entendido assim no âmbito do direito até então. Vamos ver como é que vai ser. O problema é isso se você garantir todo ano trabalhar, o que não é necessariamente correto, porque você pode ficar desempregado no meio tempo. E isso é muito comum entre os temporários. Ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos sem conseguir emprego, ter que trabalhar em outras áreas porque não conseguiu vaga. Então, isso é muito comum e aí gera um problema futuro, né? Para os temporários de não saber quanto tempo vão ter que trabalhar. Com essa redução do número de escolas e também redução do número de alunos que vem ocorrendo, uma pela vontade de fazer uma redução de custo, né? E a outra porque, de fato, está mudando a pirâmide etária brasileira pelas políticas de controle de natalidade, você pode ter um agravamento dessa situação, incluso pelo aumento do número de professores formados, principalmente em pedagogia e educação física, que é os que vão trabalhar ali com educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, porque os professores, por que eu falo desses dois? Porque os outros professores, matemática, física, têm de fato uma falta de professores no mercado educacional, porque o único lugar que forma esses professores, principalmente as mais específicas, química, física, é a rede pública de ensino superior, né? As universidades públicas e institutos federais. É muito pequeno o número de cursos à distância das privadas, né, na formação desses professores, que seriam os setores em que mais precisa desses professores, né? Há uma outra questão que eu nem entrei aqui, mas vou dar um pitaco, saiu um estudo muito interessante sobre os professores de sociologia do Brasil. Quem são eles, né? Mais de 80% não é formado em sociologia. Então, o efetivo ele pode complementar a carga horária com outras disciplinas, né? Então, grande parte dos professores de sociologia são temporários e também essa questão da formação não ser vinculada diretamente à área que ele vai atuar. Então, é uma outra questão que, com essa questão de fechamento de escolas, você também tem esse movimento do Estado de você é efetivo, para você garantir sua carga horária, você tem que pegar matérias de outras disciplinas ou mais escolas para ministrar aulas. O Rio de Janeiro é um caso paradigmático, né? Porque eles praticamente zeraram os professores temporários na rede estadual no ano passado. E como que eles fizeram isso? Com o fechamento maciço de escolas e o congelamento salarial que dura mais de 5 anos. Então, eles reduziram os temporários lá como? Reduzindo o número de professores mesmo. Não contratando efetivos, mas reduzindo mesmo, reduzindo o número de escolas, de turmas, aumentando o número de aluno por professor. E como eles não elevam o salário, os professores trabalham com uma carga horária muito maior, então estão trabalhando 50, 60 horas. Mesmo caso de São Paulo.
Então, não necessariamente a redução no número de temporários de uma rede implica dizer que melhorou as condições de trabalho daqueles profissionais.